Vamos falar de novela? O que eu quero abordar, na verdade, aqui hoje é fazer uma análise sobre a qualidade de imagem das novelas que são transmitidas neste novo sinal da televisão 3.0 e comparar, por exemplo, com a forma que todo mundo tem acesso hoje, se você é fã desse gênero, né, em acompanhar as novelas com a melhor qualidade de imagem possível, que é através do Globoplay. E o que vai diferenciar das outras análises que a gente fez aqui no canal? É que, diferentemente da Copa e da Fórmula 1, que são eventos ao vivo, a qualidade de imagem ela fica em segundo plano, em detrimento, por exemplo, de baixa latência. Novelas, por exemplo, são conteúdos que têm pouco movimento rápido. É um conteúdo que já é gravado, editado e renderizado. Então basta a emissora colocar o XDK no horário e executar a novela. Então nisso você já espera uma qualidade de imagem melhor. Mas será que é a nível de Blu-ray? Fica aqui comigo que nós vamos conferir, daqui a pouco eu já te respondo essa pergunta. Porque um outro ponto que a gente tem que lembrar é que as telenovelas, tão conhecidas aqui no Brasil, elas acompanharam sim a evolução tecnológica da televisão. Quando chegou a televisão a cores na década de 70, O Bem Amado foi a primeira novela transmitida em cores. Quando a televisão digital chegou em alta definição, Duas Caras foi a primeira novela das 9 exibida na Globo em alta definição. Tudo bem, tinha aquela Dance Dance da Band que foi exibida algumas horas antes, mas vamos focar a nossa análise aqui na emissora que há mais de 40 anos produz esse gênero que é a TV Globo. No caso da TV colorida, as novelas levaram 5 anos para que elas ficassem as 3 novelas com imagens em cores. Já a alta definição, esse processo terminou em 2010, com as novelas Araguaia e Tititi. E isso eu lembro muito bem porque eu vivi essa época já com Conversor. Conversor que eu já falei aqui nesse canal. E eu lembro que a minha primeira novela que eu vi em alta definição foi Caminho das Índias, que eu vi um capítulo. E se você quiser saber mais do Conversor, no final do vídeo eu vou colocar o link para você assistir mais detalhes sobre ele, que eu liguei após 16 anos. E mais recentemente, quando eu comprei aquela OLED ali atrás da LG de 2022, eu assisti um capítulo de Pantanal, que é aquele que anunciaram que até foi em 8K HDR, no intuito de averiguar essa evolução audiovisual. Já a TV 3.0, quem for comprar o conversor hoje, nessa data, já depara que as 3 novelas são transmitidas em 4K. A novela das 6 e a novela das 9, inclusive, contam com o HDR. Isso você repara muito facilmente no Globoplay. Quando você aperta o play na novela, a tua televisão pisca. Assim como também a minha placa de captura piscou, pois ela mudou para o modo HDR para reproduzir o conteúdo com essas cores mais ricas e profundas. E fontes internas já me confirmaram, inclusive, que a colorimetria dessas novelas, a partir daqui em diante, já vai ter como foco mesmo entregar em HDR como trabalho principal. Só para te ambientar, as novelas há mais de 10 anos já são gravadas em 23.976 quadros por segundo, ou 24 quadros cinematográficos, com esse aspecto log meio cinzento, assim como está sendo gravado esse vídeo. E ainda por cima eu tentei deixar a paleta de cor similar ao que usam nas novelas, então por isso que você está vendo uma coloração um pouco diferente dos demais vídeos que eu solto aqui neste canal. E caso seu celular já esteja meio velhinho, eu coloquei aqui nos comentários fixados sugestões de telefones que já possuem uma excelente tela HDR para você poder curtir esse comparativo com uma ótima qualidade, sem também quebrar as suas finanças. Dito isso, bora para a comparação e vamos descobrir de fato se as novelas na TV 3.0 possuem uma qualidade de imagem melhor do que no Globoplay. Das 3 novelas da TV Globo, o que mais me chamou a atenção em termos de qualidade de imagem na TV 3.0 é a novela das 6. E uma coisa que eu percebi de diferente, comparando a Esportes e agora a novela, é que em pouquíssimos momentos eles utilizavam essa paleta de cor completa REC 2020 do HDR. O único momento, basicamente, foi na abertura da novela das 6. Como, por exemplo, nesse trecho aqui, que eles utilizam praticamente toda a paleta do REC 2020, nessa abertura super colorida que você está vendo aqui à direita. No restante do tempo, eles utilizam uma paleta de cor intermediária, que não chega a ser SDR, mas é uma paleta mais
limitada do que o REC 2020, que é uma paleta muito utilizada em filmes. A maioria dos filmes e séries que sofrem esse color grading, como chama o pessoal aí do audiovisual, para HDR, eles utilizam essa paleta de cor aqui, ó, que o nome técnico seria GAMU, né? Seria o tal DCI P3. Essa paleta de cor aqui, ela é uma paleta de cor que tem 20% a mais de cores visíveis em relação a SDR, e ela é utilizada por dois motivos. O primeiro deles é que monitores profissionais, eles conseguem exibir praticamente 100% das cores em DCI P3. Mas ainda não há monitores profissionais que exibem 100% da paleta de cor do REC 2020. E o segundo motivo é a retrocompatibilidade. A DCI P3 está próxima do SDR, né, da transmissão normal. Então, quando você vai fazer a conversão de cor, como eles têm um ponto branco em comum, vou até mudar aqui para o REC 709 para vocês verem, ó. Repara que o pontinho branco ficou exatamente no lugar. Na conversão, você acaba não tendo alteração, por exemplo, na temperatura de cor. E a diferença de cores é discrepante com relação ao sinal HD. À esquerda, o sinal HD e à direita, o sinal da TV 3.0. Ó, o verde mais vivo, o prédio da prefeitura, olha esse amarelo chamativo, eu consigo ver o céu. No sinal HD é um troço branco estourado. Então a gente sabe que em relação ao sinal HD tem uma diferença muito grande. Principalmente em nitidez, né? Se a gente der o zoom nesse ator, ó, você repara que eu consigo ver na 3.0 alguns detalhes dessa touca que ele tá usando. Não sei o nome disso. No sinal HD tá meio borrado, assim como a barba. Alguns detalhes de seu rosto. A tonalidade de tom também é discrepante por conta dessa paleta diferente. E, inclusive, na internet, muitos fãs de novela, eles reclamam justamente dessa falta de cor, que sentem saudade dos anos 90, né? Quando tínhamos novelas com cores mais vívidas e ricas, é justamente por conta dessa troca de paleta, né? Agora eles estão tratando novela, agora não, os últimos 10 anos, estão tratando novelas com o mesmo tratamento cinematográfico, né? São gravados em 23.976 FPS, é gravado em log, é colorido utilizando essa PCI P3, então, e aí causa um estranhamento porque a TV aberta educou esse público há décadas, né? Com a Samsungização das imagens super vivas, com aquele vermelho sangrento, e aí acaba tendo realmente um impacto, né? Mas a comparação que eu gostaria de fazer, na verdade, é com o Globoplay. Aqui na esquerda, agora é a TV 3.0 e na direita, o Globoplay. Ambas as capturas foram passadas pela minha placa de captura, então todas as perdas inerentes foi igual para todo mundo. No Globoplay, o nível de preto tá um pouquinho melhor do que na TV 3.0, mas em termos assim de nitidez está bem similar, tá? Talvez o Globoplay um pouquinho só de nada mais nítido. Acho que esse é um ponto que a TV 3.0 pode melhorar. Ainda não estão usando o bitrate definitivo, mas se você espera bitrate a nível de Blu-ray, que você vê a textura do ator, você vai cair do cavalo. Não estamos bem assim. Acho que a TV 3.0 para a primeira exibição está próxima da qualidade do Globoplay, já é um negócio impressionante. Por conta até desse um pouquinho maior de contraste, o tom de pele também está diferenciando um pouquinho. Mas em um conteúdo que tem pouquíssimo movimento a 24 quadros, eu garanto a você que vê com 15 megabits de bitrate e com 50 megabits de bitrate, a sua experiência não vai mudar assim drasticamente. Agora, o que me decepcionou um pouco foi a questão do HDR. Foram muito conservadores com relação ao pico de nits de brilho que você pode chegar na cena. Também creio que por uma questão de retrocompatibilidade, principalmente por diversas telas, né? Mas em alguns momentos é realmente broxante. Como, por exemplo, nesta cena aqui, ó. Esta cena aqui, que temos esse ator manipulando esse lampião, esse branco aqui era para estar bem vivo. O
O HDR é para dar imagens realistas, então essas partes claras elas têm que estar muito claras. Quando eu passo aqui no escopo, ele chega no pico aqui, ó. Uns 300 nits aqui no máximo, cara. O logo da Globo tá brilhando mais. E acontece a mesma coisa na versão do Globoplay. Não é um HDR que dá pra se dizer, nossa senhora, que chegou a 350 nits. Não é nada extremamente surpreendente. Eu esperava, por exemplo, deixa eu ver se eu até consigo alterar. Vou tentar alterar aqui a versão do Globoplay. O que temos aqui de highlights, ó? São justamente essas partes claras que eu mencionei pra você. O specular praticamente inexistente. Então eu posso até jogar um pouquinho a exposição pra cima, ó. Uns 500, 600, 700. Olha a diferença aqui de brilho, ó. Olha a diferença disso, dessa coisa apagada, pra isso aqui. É muito mais vivo. Isso aqui dá maior imersão e realismo à cena. Ai, assim como tem dev em tecnologia que desenvolve seu código quebrado, escrito no Cloud Code, que diz, roda na minha máquina. Né? No audiovisual também tem a desculpa perfeita, né? Quando fazem cagada. Eles chamam isso de visão artística do diretor. Mas, pelo menos, a novela das 6 tem HDR e 4K, né? Já das 7, até o meu coração fica acelerado quando vê essa cena aqui não passando de 200 nits. Olha só que decepcionante, cara. Ou essa cena que tem luzes do barco, tem lua, tudo muito artificial, tudo dentro do SDR. Já até usaria aqui o REC 709, nada passa dele. Então a única coisa que resta comparar é a nitidez. Imagens bem semelhantes entre a TV 3.0 e o Globoplay. Mais uma vez, se a gente der um pouquinho de zoom, o Globoplay tem um pouquinho mais nitidez aqui na barba do ator, mas pouquíssima coisa. Acredito que quando a TV 3.0 melhorar o bitrate, vai ficar bem equivalente. Tem um pouquinho só mais de textura no rosto do ator também. Mas 4K sem HDR é broxante. Ou a única coisa em HDR é o logo brilhoso da Globo. Essa coisa é até entrelaçada aqui. Já das 9 tem HDR, mas na TV 3.0, porque no Globoplay, quando eu capturei no dia, não carregou HDR não. Aí a diferença deu muito grande. Como você sabe, né? O Globoplay tá muito longe de um Apple TV. Então, esses recursos como HDR, Dolby Atmos, tudo depende. Depende da TV que você tá vendo o Globoplay. Às vezes ativa, às vezes não ativa. É tudo de nuvem. Como, por exemplo, nessa cena da atriz, que a gente vê que essa luz indireta batendo em seu braço brilha muito mais aqui na TV 3.0 do que no Globoplay. Tá mais chapado. Assim como, por exemplo, a alça da blusa da atriz, o vermelho aqui da 3.0 está um pouco mais brilhoso. E eu diria que aí é um caso que até a nitidez tá um pouquinho melhor na TV 3.0. Apesar das duas fontes estarem em 4K. Assim como também na próxima imagem, que a gente está tendo uma cena contra a janela, no Globoplay está um pouquinho mais difícil de enxergar o que está lá fora, por conta das limitações do SDR, e aqui está um pouco mais nítido. As cores da madeira são um pouco mais chamativas na televisão 3.0, assim como, por exemplo, no suco de laranja e nas pétalas de flores que tem na mesa dessa cena. Então, o fato de não carregar HDR dá uma boa diferença na qualidade final da imagem. E essa também seria uma vantagem da TV 3.0. Em todas as televisões, todo dia vai ter essa qualidade. No Globoplay, depende. E eu tava falando que em todas as novelas que tem HDR, eles utilizaram HDR bem conservador, não passando dos 400 nits. Nessa novela específica, no crédito, onde está aqui no próximo capítulo, mais de 500, 600 nits no título. Aqui que deveria estar uns 200. Pra você que não sabe, títulos em HDR não pode ultrapassar o branco difuso, que é essa linha branca aqui, ó. Porque senão fica muito brilhoso pra você ler. Coisas que ultrapassam o branco difuso é céu, é reflexo, esse tipo de detalhes. Não o texto. Texto que tá passando aqui pra 600 nits. Esse foi o maior pico que eu já vi fora o logo da Globo. Agora, a TV 3.0 tem muito espaço para melhorar, não só na questão de bitrate, mas também na programação. Você acabou de ver que a novela, o futebol e a Fórmula 1 chegaram a testar o 4K. Mas a Globo tem outras coisas que passam na grade que está em 4K no Globoplay
e que passa em HD na TV 3.0. Nesse dia que eu gravei o Tela Quente, nessa época de vacas magras atuais da TV aberta que reprisa coisas da Globo, reprisaram esse filme aqui, ó. Esse filme aqui tem 4K do Globoplay e com HDR. Aqui eles usam o branco de 1000 nits. Aqui eu fico cego na minha TV. E aqui fica tudo cinza, porque tá em SDR. Custava nada se o Zé botar, apertar o play na versão do Globoplay e passar na TV 3.0. Próxima cena aqui, ó. Diferença grande, tonalidade de pele do ator. O verde da camisa também tá batendo diferença em relação a contraste. Os tijolos vermelhos aqui no fundo. Se a gente se aproximar aqui, a gente vê uma certa diferença em nitidez a favor do Globoplay, ou seja, tudo bem, ainda estamos na fase experimental, mas eu acredito que pelo menos quase todos os programas de entretenimento da emissora já tinham condições de passar em 4K hoje, visto que eles só estão reprisando coisa do Globoplay da TV aberta, para economizar direitos, tem as novelas. Isso quando não dão na telha de achar um videocassete lá nos arquivos da Globo pra reprisar pela 7ª vez histórias de amor. Então é isso aí, amigo. Tem muito aí pra onde correr. E ainda tem outros conteúdos, né? Que eu encontrei. Por exemplo, essa minissérie Pablo e Luizão, que está em 4K HDR no Globoplay e está em HD na TV 3.0. E até o próprio Globo Repórter, que encontra alguns episódios em 4K, sem HDR, no Globoplay, e na TV 3.0 está em HD. E este aqui foi o último vídeo da minha playlist com todos os testes que eu fiz com a tecnologia da TV 3.0. Claro que voltaremos a qualquer momento quando a gente tiver alguma novidade relevante sobre este assunto. Inclusive, recentemente aqui em São Paulo, a Record já está fazendo testes experimentais dessa tecnologia. Porém, como eles utilizam um transmissor de muito baixa potência, esse sinal não chega aqui em Osasco. Então, no momento, eu não tenho como mostrar para vocês as minhas impressões sobre esses testes que estão acontecendo. Só quando a Record tiver um transmissor definitivo e colocar no ar, assim como a Globo fez na Copa do Mundo. Mas qualquer novidade que tenha acerca desse sistema, eu vou noticiar vocês aqui nesse canal. E caso você tenha caído aqui de paraquedas, clique aqui no meu lado, que eu separei uma playlist com todos os testes que eu fiz com a TV 3.0, desde antena interna, antena externas, a testes comparativos de imagem com as imagens da Copa do Mundo e da Fórmula 1. Um grande abraço a todos e eu espero encontrar você no próximo vídeo.